Olá, olá, muito boa noite. Acertando os detalhes técnicos em segundinhos até o pessoal chegar. Enquanto isso, né, nos acompanhe aqui nosso lema, né, nosso tema. Vou colocar aqui mais uns detalhes. Aí, prontinho. Tudo certo? Enquanto vamos acertando os últimos detalhes. Vão preparando um lápis, uma caneta, de preferência uma caneta, um papel aí, um lápis, um caderno, né? Uma caneta, um rascunho. Se vocês tiverem algum caderno para ir trabalhando melhor. Por quê? Porque vocês já vão anotando, né? Todas as informações, fórmulas, né? Tudo que precisar, os lembretes, e vão guardando. Porque se vocês anotarem num papel solto, né, daqui a pouquinho perde, não encontra, né, então fica mais difícil. Então, sempre anotem num caderninho ali, num lugar que vocês já possam guardar para depois revisar isso, né? Ter esses conteúdos de novo. Deixa eu colocar aqui. Opa. Os últimos detalhes, só acertando aqui. Enquanto isto, aqui eu acho, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, detalhes. Os últimos acertos técnicos, ainda estamos nos ajeitando aqui, né? Aqui, deixa eu ver se já entrou aqui na comunidade, para que vocês possam acompanhar. Aqui, ali, agora sim. Opa! Tudo certo. Opa, vamos cruzar o som aqui. Últimos acertinhos. Então, enquanto isso, já tem papel e caneta. Já vamos começar, sim, vendo alguns conteúdos. Tá? Alguns conteúdos de matemática lá do início, sim, é uma base ainda, mas que é importante e vai fazer falta, principalmente mais à frente ali, se vocês forem trabalhar depois com fórmulas, com coisas mais, vamos dizer assim, mais avançadas. Mas se não tiver essa base bem definida, bem trabalhada, acaba fazendo falta, né? Acaba errando o exercício mais lá para frente, né? Porque não tem essa finalização ali, essa base para poder construir o cálculo, para poder trabalhar direitinho, certo? Então, só mais um minutinho enquanto o pessoal vai chegando. Estamos no horário ainda, tudo certinho, né? O nosso tema, né? O não você já tem, vai em busca do sim, né? A gente já está aqui, ou estamos, né? Alguns ainda não finalizaram os estudos, outros pararam por diversos motivos, por necessidade de trabalhar, enfim, né? Cada um tem o seu motivo. Mas nós precisamos ir em busca do nosso sim, né? De concluir o ensino médio, abrir novas portas para quem deseja continuar estudando, fazer um curso técnico, uma faculdade, por que não, né? Melhorar até o nível para um concurso, fazer um concurso nível médio, os salários melhoram, né? Tudo vai melhorando, as portas vão se abrindo. Mas para isso a gente tem que também dar um passo, né? A gente precisa concluir esse ensino médio que é bem importante. É uma vantagem, né? Uma oportunidade que vocês têm através do Enseja, do governo federal, com o INEP, através desse módulo do Enseja, onde nós vamos fazer um único dia de provas, né? São 4 provas, uma de cada eixo, como nós já vimos na live anterior, né? O que são os eixos, o funcionamento. Então, um único dia de provas, a gente vai lá, faz as provas, sendo aprovado,
já recebe a certificação. Algumas coisas que talvez foi muito difícil lá no passado, né? A gente teve que abrir mão para ir trabalhar, e os motivos para poder ir para uma escola. Hoje nós temos essa oportunidade, então não vamos deixar passar, né? Ah, mas faz muito tempo que eu não estudo, não lembro mais nada, não. Para isso que nós estamos aqui, para ajudar vocês a revisar esses conteúdos, rever os estudos. Temos os nossos materiais, que puder ir adquirindo, ir acompanhando, é bem importante, né? Tem simulados, bastante exercícios, principalmente a parte de matemática, que é importante, né? Essa revisão dos conteúdos, até para ir vendo onde estão as dúvidas. Então, a gente precisa exercitar um pouquinho. Temos um tempo? Temos, né? Aí uns 3 meses, mais ou menos. Então, dá tempo, sim, de revisar. Claro que a gente não vai estudar tudo como se fosse fazer a escolaridade lá normal, fazer o estudo todo dos 3 anos, por exemplo, do ensino médio. Mas a gente pode dar uma boa revisada. Como a nossa equipe Mago Ideia, nós já temos um estudo, né, uma preparação toda em cima do Enseja. Nós já vamos focar com vocês o que o Enseja trabalha, o que a banca lá do Enseja vai pedir para vocês, vai exigir ali nas questões. Então, nós vamos estudar, por exemplo, toda a matemática, né, do ensino médio, porque não temos tempo e também porque não aparece na prova tudo, né? Eles têm, claro, as matérias mais focadas ali, onde 90% de que vai ter uma questão, outras matérias, né, outros conteúdos, é certo que tem uma questão ou duas daquelas. Então, a gente vai focar nisso, né, até para não perder tanto tempo. Hoje, claro, a maioria já tem outros compromissos, filhos, família, trabalhos. Então, a gente faz essa busca dos conteúdos e vai direto no ponto para que a gente consiga focar, estudar exatamente o que precisa, né? Tem muitas dicas para que a gente possa estudar e passar mais de uma forma mais prática, né? Conhecendo bem todas as regras do Enseja aqui. Já comecei falando um pouquinho, né, na live passada também. A Prof. Ideia, mais para frente, vai colocar melhor com vocês como passar na prova, né, o que, que a gente precisa acertar. Depois tem todo aquele trabalho, né? A gente fica naquela dúvida, aquela questão. Ah, mas eu acertei 12, será que eu passei? Ah, me disseram que acertando 10 passa. Ah, mas eu acertei 15 e reprovei, né, 15 questões o ano passado e reprovei. Então, tem sim alguns detalhes onde a gente precisa focar bem para conseguir ser aprovado, né? Esse é o nosso objetivo. Vamos só conferir aqui, então. O linkzinho já está ali no grupo do WhatsApp, para quem for do grupo, pode entrar por ali. Já está também no Facebook, aqui nossa tela, para vocês irem nos acompanhando, certo? Então vamos lá, vamos aos conteúdos, né? Quem for assistindo depois, quem estiver no momento aqui ao vivo, se quiser ir questionando, tiver alguma dúvida, podem colocar ali no chatzinho ali, tá? Vocês têm ali onde escrever, né? O chatzinho ali do lado. Aqui, aqui, bem na tela aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aí. Então, qualquer dúvida também podem colocar lá no grupo do WhatsApp, onde vocês puderem acessar e quiserem nos questionar ali, podem ir fazendo as perguntas, certo? Então vamos lá. Vou pegar aqui minha telinha. Aqui já está aqui na minha tela. Vamos trocar a tela aqui, né? Vamos começar com algumas dicas aqui, algumas coisinhas bem práticas. Deixa eu ver se está tudo certo aí na tela. Tá bom. Aí, então vamos lá. Bom, primeiro, se vocês quiserem ir anotando, se quiserem só ouvir e depois ir trabalhando, são coisas bem simples que nós vamos revisar hoje. Para alguns, né? Para alguns já, isso eu nem precisava ver, já sabia.
mas é interessante dar assim uma revisada, porque vai aparecer alguma dúvida aí pelo caminho. E para quem precisa, né, dar uma revisada a mais aqui já desde o início, sem problemas, é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, nós vamos primeiro aqui conhecer um pouquinho dos números, tá? Eu vou escrever aqui um número, vou inventar aqui de cabeça qualquer número que vier aqui para mim, só para a gente ver alguns detalhes, tá? Por exemplo, 23.415 com 80, né? Tá bom assim? Mais ou menos, né? Aí. Então, o que a gente trabalha num número? Ah, mas vai cair uma questão perguntando isso? Não, não vai exatamente ter uma questão pedindo isso, tá? Até porque isso seria um bem inicial ali, um básico dos números, mas vão ter questões, sim, onde aparece esse conhecimento. A gente precisa saber disso para poder trabalhar a questão. Tá? Não vai ter nenhuma questão perguntando diretamente, mas é importante. Por exemplo, aqui, quando o número está separado por vírgula, nós temos aqui os decimais, as casas decimais aqui, né? Eu falo sempre assim, costumo utilizar esse caminho porque fica mais prático e é o nosso dia a dia, né? Ninguém consegue fugir disso, então fica mais palpável, né? Mais prático. Vamos lembrar de dinheiro, né? Vamos lembrar de valores, por exemplo, 20, se fossem, né, aqui reais, então, 23 mil reais, 415 com 80 centavos. Então, os centavos aqui é o vírgula 80. Então, são as casas decimais, certo? Do número. E aqui, o 23.415 é a parte do número, a parte inteira do número, que é dividida. O 5 aqui é a unidade, né? Unidade, marca as unidades, né? De 0 a 9. O número 1 aqui, só a posição, né? Lógico, poderia ser 425, 435, 455, 85, qualquer número aqui, né? Mas na posição aqui onde está agora o número 1 é a dezena, né? Dezena. Então, nós temos uma dezena. 5 unidades. Aqui também, na unidade, poderia ser qualquer valor, né? De 0 a 9. Nas dezenas também. Então, eu tenho uma dezena são 10, né? E 5 unidades. Então, eu tenho 15, né? 10 e 5. Então, são 15. Claro, continua o número aqui ainda, né? Eu tenho aqui a unidade ou melhor, da centena, né? Centena. Então, eu tenho 4 centenas, né? Cada centena são 100. Se eu tenho 4 centenas, eu tenho 400, uma dezena, 410 e 5 unidades, 415. Né? Então, assim é formado o número. Tá? Só para a gente relembrar aqui alguns conceitos, alguns detalhes. Né? Aqui nós vamos agora para a parte dos 1000, né? Os 23 mil aqui neste exemplo. Então, aqui nós temos o 3 na posição aqui do número 3, nós temos a unidade do milhar, né? Ou seja, 3 mil, eu tenho 3 unidades ali nesse meu exemplo, claro que poderia ser de 0 a 9, né? Então, eu tenho 3 no exemplo, 3 unidades de milhar, eu tenho 3 mil, 4 centenas, uma dezena, 5 unidades, né? Então, 3.415. Mas, claro, ainda tem um 2 aqui na frente, que aí segue aqui, ó, unidade, dezena e centena. Só que agora é a dezena do milhar, né? Porque nós estamos aqui na parte dos 1000. Então, a dezena do milhar. Eu tenho 2 dezenas de milhar, ou seja, 2 dezenas, cada dezena é 10. Só que agora é 1000, né? Estamos na dezena do milhar. Milhar. Então, 20 mil, 3 unidades, 23 mil, né? Dezena do milhar, unidade dos milhares ali. 23.415
0,80 centavos, que são os decimais, tá bom? Certo? Só para lembrar aqui uns detalhes, né? O formato do número. Ah, mas e se tivesse aqui um 5, né? 523 mil. Seguimos aqui. Quem é aqui? Unidade, dezena e centena. Então, nós vamos ter aqui a centena do milhar, né? Porque aqui é a parte dos mil. Então, 505 centenas, cada centena é 100. 523 mil, né? E assim por diante. Tá? Depois eu tenho também a unidade, a dezena e a centena do milhão, né? 1 milhão, ou qualquer valor de 0 a 9, lógico. Se for 1.523.415. Se tivesse aqui vamos botar um 8 aqui. 81.523.415, com 80 centavos. Certo? Ah, aqui tem mais um. Que número não foi ainda? Aqui um 7. 781 milhões, né? A unidade do milhão, a dezena do milhão e a centena do milhão. Certo? Tudo prático aqui. São conceitos, né? Claro que não vai ter nenhuma questão pedindo isso. Ah, qual é a dezena a unidade da dezena do milhar do número. Não vai ter nenhuma questão assim tão simples, mas esse conteúdo, digamos assim, ele pode aparecer dentro de alguma questão, né? Por exemplo, lá num probleminha, diz que são 4 dezenas de milhar que formam a medida de alguma, né? E aí eu vou precisar ter esses conceitos aqui, esses detalhes do número, conseguir saber montar o número, certo? Então tá bom. Agora vamos para a próxima parte aqui, continuando, claro, né? Um detalhe importante, simples, básico, é aquele o simples, mas que precisa ser dito, né? É o óbvio que precisa ser dito, precisa ser reforçado. Eu vou pegar aqui também números aleatórios, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma soma bem simples. 248, vou somar com 75. Ah, alguns cuidados, olha só. 248. A unidade, a dezena e a centena, certo? 8 unidades, 4 dezenas, 2 centenas. O 75, tá aqui embaixo. 5 unidades e 7 dezenas. Como é que eu faço o cálculo aqui? Eu vou colocar sempre as unidades embaixo de unidade. Então, aqui eu tenho que manter essa linha, né? Unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena. O 4 é a dezena do 248. São 40, né? 4 dezenas. E o 7 é a dezena dos 75. São 7 dezenas, né? 70 mais 5 unidades. Então, 7 embaixo do 4. E o 2 aqui fica vazio, porque eu teria aqui um zero, né? Ele não precisa escrever, por ser justamente um valor zero. Então, fica em branco aqui a unidade da centena. Eu não tenho centenas no valor aqui, é só 75. Só tem dezenas e unidades. Se eu colocar ele errado, como eu fiz aqui nesse meu exemplo, inclusive, já deixa eu marcar bem aqui, né, o meu exemplo, que está errado esse exemplo, tá? Muito cuidado. O que eu vou somar aqui? Eu vou somar 8, 4 mais 5, e já errei tudo aqui, né? Eu não posso somar a dezena 4 com a unidade 5. Olha aqui, ó, né? Eu tinha que ter o 7 embaixo do 4. Ou então eu erro tudo aqui. Ou ainda, não, eu só escrevi assim, mas eu sei, na hora de somar aqui é o 8 com 5, que dá 13, né? Vai 1, aí dá 4 mais 1, aí acaba se atrapalhando aqui, dá 5, e agora eu somo 2 com 7. Não, né? Já errei tudo também. Então, cuidado na montagem dos cálculos. Por mais simples que seja o cálculo, né? Olha só. Opa, deixa eu trocar minha ferramentinha aqui. Por mais simples que ele seja.
248 mais 75. Então, olha ali, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, a centena não tem, então é isso aí. Tá pronto, né? Essa forma de montar a conta, só escrever com uma letra bonita, bem organizado, os números bem certinho um embaixo do outro, vai evitar que vocês façam algum erro, aquele erro na correria, né? Eu quero fazer ligeirinha a conta, vou escrever ali sem querer me atrapalho, né? Faço meio escrito meio bagunçado, né? Meio errado, assim, e acaba saindo na corrida e eu erro a questão, não por não saber somar, multiplicar, dividir, mas por organização mesmo. Uma letra bonita também, não querendo que vocês mudem o sistema de vocês, né? Bah, minha letra sempre foi feia, agora chegou o professor lá e disse que é para escrever bonitinho. Ah, eu não consigo. Não, não é tanto assim, mas alguns cuidados. Tem gente, já aconteceu comigo isso, né, antigamente, então, claro, hoje a gente já tem esse cuidado. Lá na hora da prova, a gente está nervoso, a gente tem tempo para fazer a prova, a gente vai escrever o número e coloca lá 248 mais 75. Aí vai somar ligeirinho aqui, 8, acaba errando o valor pela própria letra, por não entender a própria letra. Isso acontece. Tá? Por exemplo, 8, aqui era o que era aqui? Acho que é um 3 aqui, era um 3 ou um 5. 8 mais 3, 11. Aí já errei a questão, porque eu escrevi, né? Como é que a gente chama ali? O garrancho mesmo, né? Aquela letra muito ligeira e fez errado, e depois eu mesmo, na hora de ler o meu escrito, eu me atrapalhei com a minha letra e peguei um número errado. Então é só isso, é uma letra, não é bonita, enfeitadinha, com florzinhas, mas uma letra devagar, com calma, que vocês entendam. Tá? Não escrevam muito garrancho lá, que depois não conseguem nem entender o próprio número. E cuidado com as casas embaixo de casa, decimal, unidade, decimal, centena, tudo organizado para não ter erros, certo? Então, olha aí, algumas dicas muito simples, né? Basicamente, coisas que a gente já deveria fazer, mas claro, a gente acaba esquecendo, a gente não calcula mais à mão diariamente. Hoje a gente usa calculadora, celular, então ninguém mais fica fazendo cálculo à mão e a gente vai perdendo isso. É bem natural, é bem normal. Estou aqui para lembrar vocês desses detalhes, tá bom? Certo? É para isso mesmo. Agora vamos a alguns cálculos, então, né? Olha só, apareceu uma dica aí na frente de vocês, depois eu coloco de novo aqui. Tem um linkzinho aqui para a gente pegar o simulado, a nossa lista de exercícios e a apostila digital. Olha que legal. Deixa eu ver se aparece ali bonitinho. Olha ali, ó. Ah, que bonitinho. O link ali para a apostila digital é o nosso livro, o nosso manual de forma digital. Tudo que a gente vai trabalhando, inclusive os links para as lives como essa, já está lá na apostila digital. Tem outras dicas, tem acesso a simulados, esse que eu vou colocar para vocês e outros também, e todo o material que a gente vai trabalhando. É o nosso manual ali, o nosso livro. Tá? Então, se vocês quiserem acessar ele, vou deixar o link um pouquinho aí pela tela. Vocês podem acessar ele pelo celular, pelo computador, onde vocês estiverem. Não tem nenhum custo a apostila digital, é só para que vocês possam ir se organizando nas lives, nos conteúdos, nas dicas. Nós vamos colocando bastante coisas ali no manual. Tá? Claro que precisa acompanhar, sim, diariamente lá no grupo do WhatsApp e na comunidade lá do Face, tá? Porque lá a gente coloca bastante conteúdos, lá é a postagem diária, então também precisa, sim, acompanhar por lá, tá bom? Então vamos aos cálculos agora, né? Eu vou lembrar aqui um pouquinho, bem rápido, tá? Só para a gente tirar alguma dúvida. Bom, cálculos de soma e subtração, vamos dar uma lembrada se alguém precisar, né? Eu não lembro o número ali que eu coloquei, vou colocar um outro parecido aqui. 248 mais 32. Pronto. Estou inventando aqui uns números, né? Então, cuidado na hora da escrita, letra bonitinha, casa embaixo de casa, né? Unidade com unidade, decimal com decimal,
centena com centena. A soma, né, vai somando os valores aqui, 8 mais 2, 10, né? Soma 10, vai 1 lá para reserva, vai, né? Marca um númerozinho lá em cima. Pode riscar lá no dia da prova? Sim, o caderno de questões, vocês podem riscar, rabiscar, pintar, fazer florzinha, o que vocês quiserem. Tá? Botar fórmulas, calcular, errou, risca tudo, calcula de novo. O que precisar fazer, o caderno de questões é para isso, é para fazer os cálculos. É o caderno lá onde tem as questões que vocês podem usar algum espaço que estiver, a lateral das questões, aonde tiver um espaço atrás para fazer os cálculos. Não pode riscar o cartão de respostas. Vamos ver, inclusive, o cartão de respostas mais para frente, numa live lá mais próxima da data da prova. Vamos sim revisar tudo isso, para que vocês cheguem lá no dia da prova sabendo tudo, né? Como é que funciona cartão de respostas, caderno de questões, para não ser surpresa, não chegar lá e não saber direito como funciona. Tá? Então, claro, já vou falando, já vou adiantando para a gente já ir se acostumando, né? Posso riscar? Sim, pode. Então, eu botei 1 lá em cima, 4 mais 1, 5, mais 3, 8, né? E o 2 aqui não tem ninguém para somar, continua ali, somei, 280, tudo certo? 465 menos 124. Então, só subtrair menos, né? Seguem os mesmos padrões. Unidade embaixo de unidade, dezena, centena, letra bonita para que se entenda bem o número, né? Cuidado na hora de escrever a questão lá para não se complicar com coisas simples, né? Essa sim é simples, é só transcrever aqui, é só reescrever o número da questão para fazer o cálculo. Aí já vai escrever aquele 465 menos 124. Aí, meu Deus, não consegue nem entender a letra aqui depois para fazer o cálculo. Aí sim é um erro que não dá para cometer, né? 5 menos 4, 1. 6 menos 2, 4. 4 menos 1, 3. Tá aqui a resposta, prontinho. Fácil, né? Agora, tudo simples até aqui, tudo perfeito. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser questionar depois, detalhes, tá? Claro, são exercícios, uma continha simples, mas podem aparecer dúvidas, sim. E para quem está tranquilo, está bem firme aí, já vamos fazer uma dúvida, então. Só vou preparar aqui o chão para dúvida. Vamos lá. 80 dividido por 2 e 12 vezes 5. Pronto, duas continhas aqui. 80 dividido por 2, divisão. Eu tenho aqui unidades, 0, né? Do 80, 0 unidades, e 8 dezenas. Então, 80, né? Cada dezena é 10. Se eu tenho 8 dezenas, 80 é o meu número. Dividido por 2, que é só uma unidade. Então, como eu tenho só uma unidade aqui, eu posso pegar aqui, a gente costumava fazer assim para separar, ou não faz nada também, mas eu vou pegar primeiro aqui só o 8, né? Porque 8 eu consigo dividir por 2. Então, eu não vou pegar o 80 direto. Ah, mas professor, é bem fácil, eu já sei a resposta, é 40. Tá, tudo bem, mas eu estou pensando, né? Vamos também pensando quando for um número mais difícil, claro. 243.617 dividido por 31. E aí? Né? Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar uma quantidade de valores que eu consiga dividir, né? Eu não vou pegar o número inteiro todo direto. Então, aqui eu consigo dividir o 8 primeiro. Então, eu vou pegar só o 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4, né? 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 8 aqui, vou seguindo os passos, né? Zerou aqui a minha divisão. Então, o 8, esse 8 aqui do 80, eu vou dividir ele por 2, que me deu o resultado 4. 4 vezes 2 é 8, né? Então, eu faço a multiplicação aqui. E 8 menos 8, aí diminuo eles aqui, sobrou um resto 0, certo?
Opa, aqui estava pronto. Esse zero aqui que sobrou aqui, o que eu faço com ele? Assim como se fosse qualquer outro número, de 0 a 9, né? Eu vou descer ele aqui, vou passar ele para cá, para continuar a minha divisão. Bom, aqui por coincidência deu 0 e 0, então eu não tenho mais nada para dividir, né? Mas esse zero que desceu aqui, né, ele tinha aqui um valor, não vou fazer divisão, porque 0 não vou dividir por 2, então ele vem para aqui também, ele vem aqui para a resposta, né? Ele desceu aqui, como é 0, não vai precisar fazer a divisão, ele passa lá para a resposta. Então, 80 dividido por 2, 40, né? Deixa eu fazer diferente agora. Vou fazer parecido, ó, 80 e... ou melhor ainda, 92 dividido por 2. Aí, agora sim. Então, o que eu faço? 9 eu posso dividir por 2? Pode, né? Vou pegar só o 9. 9 dividido por 2 dá 4, que 4 vezes 2 dá 8, né? Só que vai sobrar um resto 1 aqui. Opa, 9 menos 8, sobrou 1. Ah, eu não posso colocar um 5 aqui? Não, né? Porque 5 vezes 2 é 10. Daí eu vou ter 9 menos 10, daí não vai dar certo, né? Então, tem que ser o 4, que é o valor que chega mais próximo do 9 ou igual. Claro que vezes 2 não tem nenhum número inteiro, que vezes 2 dá 9. O mais próximo é 4, que vai dar 8, né? 2 vezes 4, 4 vezes 2 é 8, sobrou 1, deu um resto 1 aqui. Desço esse número 2, assim como eu fiz lá, ó. Desci o 0, só que como era 0, ele só foi para a resposta. Né? Não vou dividir 0 por 2, ou se quiserem dividir, vai dar 0, né? Não tem valor. Aqui eu desci esse 2, que continua a divisão, né? Eu só dividi o 9, agora eu vou dividir o 2 também. Então, esse 2 virou aqui um 12. Opa, 12 dividido por 2, agora sim. Um 6 aqui, né? 12, opa, zerou aqui a minha divisão, resultado 46. Aí. Claro que poderia ainda sobrar restos aqui, né? Digamos que sobre ainda aqui, vai sobrar 1 aqui. Ah, então não terminou a divisão. Então eu vou precisar continuar ainda aqui, porque eu tenho mais alguns processos aqui, mais alguns passos para fazer, certo? Mais ou menos, só lembrando. Tá, mas eu não posso fazer isso na calculadora lá, bota ali na calculadora, é mais fácil, mais rápido. Lá no dia da prova, vocês não podem usar eletrônicos, né? Tem que ser o cálculo à mão. Por isso que a gente está lembrando deles agora. Deixa eu pegar um outro valor aqui. 35 dividido por 2. Vou fazer uns números pequenininhos por enquanto, mais fáceis. Então, 3 eu posso dividir por 2? Posso, né? Pego só o 3. 3 dividido por 2 dá 1, né? Porque 1 vezes 2 é 2. Se eu colocar um 2 aqui, daí vai dar 4, né? Se eu botasse um 2 aqui, 2 vezes 2 é 4, daí não dá. 4 já passou do 3. Não posso fazer 3 menos 4. Então tem que ser um número que chegue mais próximo ou 3, mas 3 não dá, não tem nenhum número inteiro que vezes 2 vai dar 3. O mais próximo é o próprio 1. 1 vezes 2 é 2. Sobra 1. 3 menos 2, 1. Sobrou 1. Desço o número 5, vai ficar 15. 15 dividido por 2. Vamos ver aqui, vai dar um 8? Não, né? 8 dá 16, vai passar. Então tem que ser um 7. 7 vezes 2 dá 14. Sobra ainda 1. 5 menos 4, 1. 1 menos 1, 0. Sobrou 1. E agora, como é que eu faço? Eu não tenho mais valores aqui para baixar, né? Era só 35. Terminou. Mas sobrou 1. 1 eu não posso dividir por 2. E agora? Como eu não tenho mais nada para baixar aqui, eu não tenho outro valor aqui, eu acrescento aqui um 0. Mas, como eu coloquei um valor 0 aqui, eu coloco uma vírgula aqui no meu número.
Ah, aqui é a parte inteira do número, lembram? Parte inteira. E aqui nós vamos ter decimais, porque a divisão de 35 por 2 não dá um número inteiro, vai dar casas decimais, vai dar um número quebrado, né? Como se diz, vai ter vírgula algum valor. 10 dividido por 2, opa, aqui dá certinho agora. 10 dividido por 2 dá 5, né? 5 vezes 2, 10. Aí terminou a minha conta, zerou. 0 menos 0 é 0, 1 menos 1, 0. Então, o resultado é 17,5. Então, como eu coloquei esse zero aqui, ele não estava aqui para mim baixar ele, né? Eu que coloquei ele, eu coloco a vírgula também no resultado. 17,5. Certo? Relembrando aqui os processos, né? Mas tudo de forma manual. Não esqueçam, né? Porque lá na calculadora, lá na prova, não dá para usar calculadora, nem celular, né? Não dá para usar nenhum recurso. É tudo à mão mesmo. Certo? Agora vamos para o outro aqui. A multiplicação, eu acho que é mais fácil, né? 5 vezes 2, 10. E vai um valor lá em cima, na reserva, né? Sobe um, como vocês quiserem chamar, né? Tem gente que aprende, a gente vai aprendendo com formas diferentes, mas tudo no mesmo sistema, né? 5 vezes 1 é 5, mais aquela reservinha lá, aquele valor que eu coloquei lá em cima. 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6, 60, né? Então, 12 vezes 5 ou 5 vezes 12 dá um valor 60, certo? Agora, vamos complicar um pouquinho? Posso já seguir aqui? Até aqui está simples, bem prático, fácil, ótimo, né? Então vamos complicar a coisa aqui, senão não é matemática, né? Não, brincadeira, né? Mas claro que isso é o início, é bem básico, claro que vamos encontrar coisas um pouquinho maiores, né? Por exemplo, 2,3 vezes 4,5. E agora? Como é que eu faço essa conta? Na calculadora é mais fácil, né? No celular. E a mão? Vamos lá. Então, primeiro passo aqui na multiplicação. Eu vou multiplicar os números como se fosse 23 vezes 45. Só multiplicar eles, tá? Normal, direto. Claro, eu já peguei aqui um número com casa decimal, né? Acabou ficando um 45 aqui, né? Visivelmente, só para a gente entender o processo. Claro que eu já vou calcular ele aqui mesmo, né? 5 vezes 3 é 15, vai 1, né? Lá na reserva, sobe 1, né? Aquele 5 vezes 2, 10, mais 1, 11, né? Aí, então multipliquei o 5 por 3 e o 5 pelo 2. Agora eu vou fazer a multiplicação do 4. Desço uma linha e deixo sempre aqui uma unidade em branco. Eu vou começar a colocar os valores aqui, ó. Sempre uma unidade em branco. Tá? Então eu não escrevo nada embaixo do 5. 4 vezes 3 é 12, né? Vai 1 também. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Aí, continuo escrevendo os números alinhados, só deixando sempre a primeira unidade aqui vazia, tá? Porque eu estou no meio de uma multiplicação com valores, né? Mais valores, não é só um número de unidade. Faço a soma de todos eles aqui. 5 mais nada, 5 mais 0 é 5. 1 mais 2, 3. 9 mais 1, 10. Então deu 1035 a soma. Tá, mas e as casas decimais? Como é que ficam agora? Ah, olha só. Na multiplicação, o que nós vamos fazer? Eu multipliquei os números como se não existisse casa decimal, né? Multipliquei o 5 vezes 3, 5 vezes 2, depois o 4. Agora eu vou ver quantas casas decimais eu tenho nos dois números. Então, tem uma casa decimal aqui, né? Que são 5 unidades ali. É uma casa decimal, que é o valor 5. E uma casa decimal aqui, que é o valor 3, ou seja, uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui. Eu tenho
duas casas decimais, né? Uma em cada valor, uma em cada número. Então, na minha resposta, eu vou deixar duas casas decimais e coloco a vírgula. Então, o resultado é 10,35. Essa é a resposta. Fácil? Embaralhou um pouquinho? Depois eu vou fazer com mais casas decimais ainda. Claro, né? Vamos aumentando, certo? Vou fazer um outro número aqui. Vamos multiplicar um outro para dar uma reforçada aqui, certo? Vamos ver aqui. Estou inventando os números, tá? Nem não tem eles planejados, nada. Estou chutando aqui um valor qualquer. Vamos ver aqui. 4,32 vezes 2,5. Olha aí. A letrinha bonitinha, né? Tá, vamos tentar alinhar os números aqui. 2,5 vezes, né? Estamos multiplicando. Então, o que eu faço aqui? Eu vou multiplicar 432 vezes 25. Né? Eu esqueço, eu ignoro um pouquinho as vírgulas ali, só para fazer a multiplicação. Depois, claro que para acertar o resultado, eu tenho que, sim, revisar as casas decimais, né? Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10, né? Vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Vai para lá de novo. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Agora eu vou multiplicar o 2. 2 vezes 2. Desço uma linha e deixo uma unidade em branco aqui, né? Não vou escrever nada embaixo do zero. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 4, 8. Somo todo mundo. O zero não tem ninguém. 6 mais 4, 10. Vai 1, né? Vai 1 aqui nessa soma. 1 mais 1, 2. Mais 6, 8. E 8 mais 2, 10. Olha só, deu 10.800, né? Alguma coisa assim. Agora, vamos ver as casas decimais. Então, como é que funciona? Eu preciso saber quantas casas decimais tem nos números aqui. Eu tenho uma casa decimal aqui no 3 e uma casa decimal aqui que é o 2, né? Então, são duas casas decimais aqui, nesse valor aqui, 4,32. O 3 é uma casa decimal e o 2 também, duas. 2,5, opa, tem mais uma casa decimal aqui. Mais uma aqui, então dá um total de 3 casas decimais. Então, duas aqui, né? E uma aqui embaixo. 1, 2, 3. E coloco a vírgula. 10,800. Esse é o resultado, certo? Como eu tenho 00 aqui ainda, se a gente encontrar o resultado assim, 10,8, está correto também. Por quê? 10,8 ou 10,80 ou 10,800 vai ser o mesmo valor. Tá? Então, eu posso até responder assim, 10,8. Como assim? Não entendi. Encontramos por resultado 10,800. Certinho, sem problemas. Mas, lá na prova, lembram? Prova, enseja, né? Lá na prova, nas alternativas tem assim, letra A, B, C e D. Letra A, 32,8. Não, né? É 10,8, 10,800. Letra B, 80,3. Letra C, aqui um cuidado, 108,0. É 10,8 ou 10,800. Então, se eu tiver 108, não, né? 108 está errado. Então, não é essa a resposta. Está errada. Essa também, claro. E essa. Aí tem assim, 10,8. Aí eu vou olhar o que eu encontrei. 10,800. Eu vou dizer, não, está errado aqui, 10,8. Não, pode ser 10,8 sim, porque eu só não escrevi o zero aqui. Quando é o valor zero, eu posso deixar 100, que é a mesma coisa.
Claro que se tiver aqui 1, 5, aí eu preciso escrever, né? Não posso simplesmente não colocar o 1 e o 5. Mas como era 0, 0, eu posso deixar sem, posso deixar assim, ó. Aí estaria correto. Ah, mas está 10,8, aqui é 10,800. Sim, sem problemas, porque eu só tirei aqui, emiti esses dois zeros por serem zeros. Tá? Então eu posso deixar sem. Ou ainda, 10,80 também estaria certo. Tá? 10,800, 8.000, 8.000, tudo vai estar correto. Só para zeros, né? Se tiver um 1 aqui, daí é diferente. Aí já não estaria certo. Tá? Para zeros. Certo? Então, ó, já aproveitando aqui, sem querer, aproveitou já apareceu aqui, né, um detalhe quando for zeros nas casas decimais, né? Eu posso não emitir os zeros aqui, poderia deixar só 10,8, que estaria correto o mesmo valor que eu encontrei aqui. Certo? Então, casas decimais na multiplicação, multiplica os valores normais, esquece a vírgula, faz a multiplicação, depois conta quantas casas decimais tem nos dois valores e coloca lá na resposta. Deu 3 casas decimais? 1, 2, 3 e bota a vírgula. Ah, deu 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5 e depois bota a vírgula. Tá? Independente de quantas casas decimais tiver, certo? Bem rapidinho agora, mais uma multiplicação aqui só para ver se foi tudo certo, não tem mais dúvidas. Eu vou inventando números diferentes, uns para complicar um pouquinho, uns para facilitar. 10,3 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Deu esse resultado. E agora? Onde é que vai a vírgula? E agora? Quantas casas decimais eu tenho? Uma, que é o número 3 ali. Uma casa decimal. Aqui embaixo tem casa decimal? Não, né? Não tem vírgula aqui. Então, não tem. Então, uma casa decimal. Uma casa decimal e vírgula. 20,6. Essa é a resposta. Certo? Se tiver nos dois números, soma os dois. Se tiver só em um, é só aquele que tem casa decimal, né? Aí só ver quantas casas decimais ele tem. Tá? Independente do valor que tem ali, né? 10,3. Aquele 3 ali é um número, um valor, é uma casa decimal. Podia ser um 3, um 5, um 8, não é 8 casas decimais, né? Aqui é um valor 3, mas é uma unidade. Lembram da unidade, dezena, centena? Aqui vai ser uma unidade do decimal, então é só uma casa decimal, é um só. Tá? Não importa qual o valor que tem ali, né? Se não for 0,9, vai ser 9 casas decimais, não. É um valor único, é só o número de casas decimais que a gente conta. Certo? Tudo pronto? Vamos para um próximo? Deixa eu ver se tem alguma ideia aqui, alguma questão, alguma dúvida. Nós vamos melhorar esse chatzinho aí para a gente poder se comunicar melhor, mas se não conseguirem escrever agora, vão colocando lá no grupo, na comunidade do Facebook, lá no grupo do WhatsApp. Tá? Hoje, amanhã, a hora que vocês forem estudar, não precisa ser agora, né? Se tiver dúvida, só anotem para não esquecer. E amanhã vocês perguntam, ou quando forem estudar, quando forem revisar aí os conteúdos. Certo? Aqui, tudo pronto. Então, tá, agora tá. Aqui. Vamos lá. Agora é a divisão, né? 20,4 dividido por 2. Vou botar um número fácil para começar, né? Depois, claro que vão aparecer quaisquer valores, né? Mas vamos lá. 20,4 dividido por 2. E agora? Não sei nem por onde começa aqui. Meu Deus, vamos lá.
Ai, calculadora. Ô, celular, né? Faz falta. Como é que eu calculo a divisão com casa decimal? Então, né? Nós precisamos igualar as casas decimais. O 20,4 tem uma casa decimal aqui, né? O valor é 4, mas é uma casa decimal só. Então eu vou colocar aqui uma casa decimal também. Claro que eu não vou colocar um valor, 1, 5, 8, 10, 9. Eu coloco um zero, né? Porque eu vou colocar uma casa decimal, mas ela não vai ter valor, né? É um zero, né? Não pode ter um 5 aqui, que daí, claro que vai mudar toda a divisão, tá? Mas eu acrescento uma casa decimal, então um zero aqui. Eu tenho que igualar as casas decimais. Uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui também, certo? Esse é o primeiro passo para fazer a divisão. Agora, eu vou dividir aqui como se não tivesse vírgula. 204 dividido por 20. Tá? Claro, posso fazer o cálculo ali em cima mesmo, né? Não preciso reescrever a divisão. Mas eu ignoro a vírgula. É 204 dividido por 20. 20 eu posso dividir por 20, então vou pegar aqui só a primeira parte. 20 dividido por 20 dá 1, né? 1 vezes 20 é 20, bem certinho. 0 menos 0, 2 menos 2, zerou aqui a minha divisão, até aqui, né? Agora, claro, aqui eu ainda tenho valores, então não posso terminar aqui. Está incompleta a minha divisão, estou no meio dela ainda. Eu tenho que baixar esse 4 aqui. Vem para cá. 4. Aí. Bom, 4 eu não consigo dividir por 20. Lembra? Não tem vírgula aqui, né? Esquece a vírgula. Como é que eu vou dividir 4 por 20? De forma inteira, não dá. Então, eu coloco um zero aqui, porque não tem, né? Eu teria que baixar o próximo número aqui. Se tivesse, por exemplo, aqui 48, eu iria baixar esse 8. Ah, 48 eu posso dividir por 20. Aí sim daria aqui 2, né? Aí daria um valor, ainda ia sobrar mais um resto, e assim segue a divisão. Mas eu não tenho esse 8 aqui. Eu não tenho mais valores ali, é só vírgula 4. Então, eu escrevo um zero aqui, lembram? E o que mais que eu faço? Coloco uma vírgula aqui. Porque eu escrevi esse zero, não tinha aqui o valor. Então, se eu coloco um zero, eu escrevo ele, eu preciso colocar uma vírgula aqui. 40 dividido por 20, 2. Bem certinho, né? Deu 40, sobrou zero, terminou a minha divisão. Resultado, 1,2. Aí. E o resultado já está pronto. Aqui na divisão não precisa mais mexer em casas decimais, ele já vem pronto, né? Porque eu já mexi aqui antes, acrescentei uma casa decimal para igualar os dois valores e a divisão já sai pronta. 1,2. Certo? Fácil? Mais ou menos? Vamos complicar um pouquinho mais? Vamos fazer outra? Mais difícil? Não sei se vai ser mais difícil, mas vamos ver. Deixa eu pensar um outro número aqui. 39,06 dividido por 3,1. Nem sei quanto é que vai dar isso. Vamos lá, vamos ver. E agora, olha só. Meu Deus, complicou. Não, né? Vamos relembrar o que precisa fazer? Então, qual é o primeiro passo na divisão? Igualar as casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho aqui no 39,06? Uma casa decimal, duas casas decimais. E aqui no 3,1? Ó, já tem uma, né? O 1. Então eu preciso colocar aqui só mais um valor zero para ficar duas casas decimais também. E agora eu vou trabalhar assim, ó, vou dividir 3.906 dividido por 310, né? Só ignoro ali as vírgulas para fazer a divisão, certo? Como é que eu posso dividir aqui? Tem 310 aqui, então eu vou pegar o 390, né? 390 eu posso dividir por 310, vai dar um só, né?
2 aqui já daria 620, né? Então não vai dar. Tem que ser 1 aqui. 1 vezes 310, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, e 1 vezes 3, 3, né? Vou diminuir aqui. 0, 9 menos 1, 8, e 3 menos 3, 0. Sobrou 80. Aqui eu ainda tenho valores, né? Ainda tenho o 6. Eu vou baixar esse 6 aqui. Vai vir para cá. 806 dividido por 310. Vamos ver aqui um 3. 3 não dá, né? Porque vai dar 3 vezes 3 vai dar 9. Vai dar 900 e alguma coisa, 930, né? Então vai passar, não dá. Então vai ter que ser um 2 aqui, será que dá? Vamos ver. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes 3, 6. Opa, olha aí. É claro que vai sobrar ainda um resto, né? 6 menos 0 é 6. Aqui é 0 menos 2. 0, eu não posso diminuir 2, né? Então esse 8 aqui empresta 1, né? Fica 10 aqui. E aqui fica um 7. Lembram? O 8 passa 1 para o lado, ele empresta 1, né? 2 dá 8. Como o 8 aqui de cima, né? Emprestou 1, ele fica um 7. 7 menos 6, 1. Sobrou 186 ainda de resto, né? 186 eu não consigo dividir por 310. Não dá, né? Número inteiro não dá. É menos aqui, é menor o 186, né? Quase a metade. Então, vou baixar o próximo número, mas não tem. E como é que eu vou baixar aqui o próximo? Não tem. Então, o que eu faço? Eu coloco um 0 aqui e se eu escrevo 0, o que eu preciso fazer? Colocar uma vírgula no número. Sempre que eu digitar um 0. Se tiver um 0 aqui, eu vou só baixar ele e continuo minha divisão. 1860, vou dividir lá por 310. Mas esse 0 não existe. Então eu escrevo ele aqui. Eu crio ele aqui, né? Então eu preciso colocar uma vírgula, certo? Se já existiu um número, sim, aí só baixa ele. Mas como não tinha, eu que digitei ele ali, né? Então eu preciso colocar a vírgula, certo? Agora, vamos ver aqui. 1860 dividido por 310. Vamos por umas tentativas aqui. Se eu colocar um 8 aqui, 8, né? 12,8. 8 vezes 3, 8 vezes 3, olhando lá na tabuada, lembrando, é 24. Ou seja, vai dar 2.400 e alguma coisa. Então não dá. Passa, né? 8 não vai dar certo. 7, talvez. 7 vezes 1, ou melhor, 7 vezes 3 é 21. Então vai dar 2.100 e alguma coisa aqui, 2.170. E passou também. Então foi para 2.000, não vai dar o 7. Será que o 6 dá? 6. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 1 é 6. E 6 vezes 3, 18. Opa, ó, deu bem certinho, já zerou aqui a divisão. Então, a minha resposta é 12,6. Esse é o resultado. Claro que se sobrasse resto aqui, sobrou um número aqui, aí eu vou ter que continuar a minha divisão ainda. Vai dar 12,65, 62, né? Aí continua. Mas aqui zerou tudo, então fechou. Resultado, 12,6. Fácil? Tudo certo? Dúvidas? Falei muito rápido, entenderam? Como é que está aí a questão? Então, o que eu faço na divisão? Eu tenho que igualar as casas decimais dos dois valores, divide como se não tivesse vírgula, esquece a vírgula, só divide, e o resultado já vai dar pronto para vocês, certo? Na multiplicação, multiplica tudo como se não tivesse vírgula, aí conta quantas casas decimais tem e coloca lá no resultado, certo?
Coloquei ali de volta o linkzinho da apostila para vocês. Se quiserem ir dando uma olhada durante a semana, o resto dos dias, conforme vocês vão estudando, tem bastante dicas, é bem interessante. O Luiz falou ali que está lembrando coisas de 40 anos. Olha que legal, né? Bastante tempo. E realmente a gente não usa isso, né, no dia a dia. A gente pega ali a calculadora, o celular, né, faz a conta. Então a gente acaba esquecendo realmente desses detalhes. E só que lá na prova vão fazer falta. E claro que isso, por mais simples que pareça, é uma divisão, é uma multiplicação. Pois é, mas é com vírgula. A gente esquece como é que faz a mão porque a gente não pratica. É normal isso. Só que lá na prova a gente vai precisar, e inclusive para cálculos mais avançados, né? Quem acha assim, não, mas multiplicação e divisão, eu sei, isso eu não preciso ver nenhuma dica, nenhuma aula, posso pular isso. Aí chega lá numa questão, sim, tudo bem, mais avançada, mais, né, de outros assuntos que mais para frente a gente vai ver também, claro, né? Mas aí tem lá uma questão que pede assim, a área de um retângulo media, vamos desenhar um retângulo bem bonitinho aqui. A área de um retângulo, qual é a área de um retângulo que mede? Ele tem 10,8 metros de comprimento por 8,6 metros de largura. E aí, tem que multiplicar aqui o 10,8 por 8,6. Aí já erra a vírgula, já faz uma bagunça, né? Aí já se perde no cálculo. De repente sabia fazer o cálculo, sem problemas, mas tinha essa dúvida do manual aqui, né? Porque a gente põe lá na calculadora, no celular, a aplicação vai dar o resultado lá. Vou chutar aqui, sei lá, 84. Não, estou chutando um valor aqui, né? 84,2. Faz na calculadora, tá pronto o resultado. Mas daí lá na prova tem que fazer à mão, acaba errando, né, por um detalhe, porque não viu uma dica, porque, né, achou que já sabia, e aí partiu pro tô confiante demais aqui e acaba errando. Então, sempre é bom dar uma revisada, principalmente essas bases que vão nos auxiliar depois lá nos conteúdos mais avançados, vamos chamar assim, né? Onde tem fórmulas, onde vão ter outros conteúdos que, claro, para o médio vão aparecer, sim, mas vai utilizar isso aqui lá da base também. E que é um dos grandes problemas, né, da matemática no Brasil todo, é a base. A gente não entende a base, pega talvez um professor ruim, uma fase ruim, deu greve, aí para o estudo, aí volta depois, aí não entende mais, aí o professor não ajuda, fica faltando aquela base que vai fazer falta para tudo depois. Porque multiplicação, divisão, com vírgula, é essencial para todos os outros cálculos depois, né? Como eu dei o exemplo ali, uma área de algum perímetro, uma área de um terreno, de um objeto ali, né? Fazer um outro cálculo, vai precisar desses cálculos com vírgula, né? De um geométrico ali. Então, tudo é uma sequência, por isso que falhando no início, a falha vai só se prolongar, né? E é um dos grandes problemas que a gente encontra ainda hoje, principalmente nas nossas épocas mais atrás lá, né? Nós tivemos esses problemas, viemos com falha e aí tudo fica mais difícil, né? Aí hoje para entender um cálculo mais avançado a gente às vezes tem dificuldade, mas não é por causa do cálculo de hoje. Eu não tenho a base, que eu não lembro como é que faz, aí eu não consigo fazer o cálculo. Certo, pessoal? Então, deixa eu colocar aqui os linkzinhos. Deixa eu ver se tem. Bom, se vocês entrarem aqui no chatzinho aqui, né, nos nossos comentários aqui, eu vou deixar os links de uma lista com 121 exercícios de matemática. Se alguém quiser adquirir, são exercícios preparados para o Enseja, tá? Não são exercícios assim aleatórios de matemática, de qualquer conteúdo, não. São conteúdos do Enseja, e como eu falei no início, a gente já conhece bastante as provas do Enseja, a gente já vem trabalhando nisso há vários anos, então a gente já tem ali os conteúdos que caem com mais frequência,
a gente já tem a ideia, a base do que é solicitado, o tipo de cálculo que eles vão pedir para que já inclua 2 ou 3 conteúdos num mesmo probleminha. Então já vai pegar quem estudou um pouco mais e sabe aqueles 2, 3 conteúdos numa única questão. Então já são todos preparados, bem trabalhados para isso, para o Enseja. Então seria bem interessante, ou se não, vocês podem exercitar bastante, procurar exercícios também, mas é bem interessante vocês praticarem bastante para voltar, né, para relembrar, para tirar dúvidas, para pegar essa prática de volta, né, que a gente acaba esquecendo. Então tem uma lista com 121 exercícios e tem também um simulado. Isso aqui é interessante também, vocês se puderem fazer, se puderem adquirir eles, tem valores bem pequenininhos, bem simples, é só para poder também nos ajudar um pouquinho, né? Porque a gente precisa manter um material, a gente precisa assinar aqui os softwares, os programas para poder fazer a live, né? Temos alguns custos também. Esse simulado são 30 questões na mesma linha, questões de matemática, todas preparadas para o Enseja, mas é interessante porque vocês já vão trabalhar as 30 questões da prova. E daqui a pouco alguém vai ali e diz, bah, nossa, aquele simulado, meu Deus, 30 questões, demorei 2 horas para fazer, não terminava mais, muito difícil. A prova vai ser assim, né? Então, por isso que estamos aqui, precisamos nos preparar, né? Ah, mas 30 questões é muito. São 30 questões cada prova do Enseja, de cada eixo, né? Lá no dia das provas. Então, a gente tem que já ir se preparando. Sempre nos prepararmos mais e mais difícil e melhor para chegar lá e ficar mais fácil, né? Não adianta eu me preparar fazendo 10 questõezinhas, chegar lá no dia são 30. Aí vai chegar na metade, na 15ª, cansa, não aguenta mais calcular. Não, é melhor a gente se preparar fazendo 40 questões, que vai chegar lá no dia são só 30, vai ser fácil, né? Então a gente se prepara tanto e tão bem que chega lá no dia tá mais fácil a prova do que o que a gente espera. E não se preparar de forma fácil para chegar lá no dia e achar a prova daí difícil, né? Certo? Vou deixar os links, esses links já estão lá no grupo, na comunidade, estão fixados inclusive em cima no Face, se vocês quiserem clicar lá. E vamos postando também mais dicas, mais conteúdos todos os dias, vão acompanhando ali os grupos que a gente vai trabalhando. Certo, pessoal? Bom, por enquanto vamos ficar por aqui, um básico ali, mas para ter uma boa base, façam mais alguns exercícios, chuta um número qualquer ali, divide, depois que encontrou o resultado, faz na calculadora, no celular e confere para ver se fez direitinho, né? Para ver se entendeu bem ali esse esqueminha ali das casas decimais, que isso é a base ali para a gente partir depois para outros assuntos, outros cálculos. Certo, pessoal? Então, aguardo vocês lá pelo grupo, pela comunidade, vão participando, vão dando opiniões, quando tiver uma enquete lá, podem votar, cliquem, não tenham medo, a hora de errar é agora, fazendo exercício, tirar a dúvida, errar para ver o que tinha de problema, não deixar para errar lá no dia da prova, né? Lá já não dá mais. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima live, quarta-feira que vem, 20 horas, e seguimos os nossos conteúdos. Uma boa semana a todos, até lá!